Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! O épico duelo entre Luke Skywalker e Darth Vader e Império Contra-Ataca marcou a história do cinema com uma das revelações mais bombásticas de todos os tempos, fora a belíssima coreografia e tudo que estava em jogo nessa cena. Mas existe um detalhe que por muitas décadas sempre incomodou os fãs da franquia e que ganhou ainda mais força com o lançamento de Despertar da Força e o retorno do lendário sabre azul de Luke Skywalker. Afinal, como conseguiram encontrar esse sabre? O que aconteceu com a mão de Luke Skywalker? E mais importante, o que tudo isso tem a ver com o supremo líder Snoke? Vem comigo para descobrir agora. Pois é, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, então já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã mandaloriano. A mais nova série de HQs do Darth Vader, escrita por Greg Pak, continua fazendo a conexão entre as trilogias clássica e sequel. E na 11ª edição dessa HQ, nós aprendemos mais sobre o destino da mão decepada de Luke Skywalker. Essa história acontece logo depois de Palpatine deixar Darth Vader completamente desmembrado em Mustafar e tendo que escapar do caçador de recompensas Oshi de Bestum. Eu já contei essa história em mais detalhes nesse vídeo aqui, mas resumindo, Palpatine sentiu que Vader estava de certa forma mexido com tudo que havia acontecido durante os eventos de Império Contra-Ataca. Ele usou essa oportunidade para lembrar seu aprendiz de que o medo, a raiva e o sofrimento são o verdadeiro caminho para o poder. Sendo assim, Vader consegue sair vivo do seu confronto em Mustafar e parte para o misterioso planeta de Exegol, localizado nas regiões desconhecidas da galáxia. Conhecemos esse planeta em mais detalhes no episódio 9, A Ascensão Skywalker, onde Palpatine por muitos anos ficou escondido juntando suas forças para a Ordem Final, que consistia em uma frota de Star Destroyers, cada um com o poder de aniquilar planetas. Inclusive, durante essa visita a Exegol, Vader se deparou com uma antiga escultura Sith, que possuía a feição de Darth Revan, Darth Malak, Darth Malgus e Darth Nihilus. Irado, né? Vamos fazer assim então. Se esse vídeo bater 5.000 curtidas, eu faço um vídeo inteiro explicando sobre essa escultura e o que isso pode significar. Olha lá, hein? Tá dada a missão. Vader finalmente confronta seu mestre e até tenta destruir o Imperador com a ajuda de criaturas misteriosas que ele encontrou ao longo do caminho, mas infelizmente Palpatine estava em vantagem, já que Exegol é um local com forte conexão com o lado sombrio da força e isso o fortaleceu muito. Sendo assim, ele facilmente despachou os monstros de Vader, fazendo com que o Lord Sith ficasse sem alternativa senão caminhar pelo Templo Sith e se deparando com todos os horrores que ali habitavam. E foi nesse momento que Vader se deparou com a mão de seu filho. Ela estava dentro de um tanque submersa por um líquido azulado que possivelmente pode ser Bacta, para impedir que ela se decompusesse. Palpatine, de alguma maneira, conseguiu recuperar a mão que havia se perdido em Bespin e a adicionou ao seu laboratório de experiências macabras, o que por si só já gera várias perguntas. Se Palpatine conseguiu recuperar a mão de Luke, onde estava o sabre? E como ele foi parar nas mãos da Maskanata? Nada mais justo do que a gente perguntar para a própria Maskanata, né? Where'd you get that? A good question for another time. Take it. Brincadeiras à parte, mesmo não sabendo como a mão foi parar ali e como o sabre foi parar na mão da Maskanata, Palpatine acabou dando um novo propósito para a mão de Luke. Como vimos em Ascensão Skywalker, Palpatine experimentou por muitos anos com a clonagem, tendo no supremo líder Snoke um Strange Cast, uma forma de vida geneticamente modificada, mais ou menos como um tipo de clone híbrido que era uma construção genética artificial. Eles foram criados através de uma versão do processo de clonagem conhecido como Strange Casting. Ao adicionar os genes de outro indivíduo a um modelo de base, o código genético do hospedeiro original era significativamente alterado para produzir clones não exatamente idênticos. Apesar de suas origens, os Strange Casts ainda eram capazes de exercer o livre-arbítrio. Inclusive, nós conseguimos ver diversas tentativas fracassadas de dar a vida ao Snoke, e vale lembrar que o Império já estava fazendo experimentos similares a esses há anos,
Assassinos, como vimos na segunda temporada de The Mandalorian. E é aí que entra a mão perdida do Luke. Palpatine aparentemente a recuperou em Bespin e se aproveitou da alta concentração de midi-chlorians no DNA do Jedi para potencializar seus Strandcasts e também o seu próprio corpo clonado, que, como vimos, estava apodrecendo aos poucos e necessitava o poder da Díade da Força para que pudesse ser restaurado novamente. Então, de certa forma, Luke acabou contribuindo, mesmo que sem querer, para o retorno de Palpatine, o que poderia explicar por que ele estava se sentindo tão deslocado da Força durante os eventos da trilogia sequel. Palpatine testou ainda mais seu aprendiz através de um grupo de assassinos clonados. Embora não fossem verdadeiros Sith, esses clones serviram como um lembrete de que até mesmo o próprio Darth Vader poderia ser substituído assim que não fosse mais útil ao Imperador. Por sua vez, Darth Vader massacrou a todos os clones e os cultistas que ousaram cruzar o seu caminho. Finalmente, ele descobriu o verdadeiro escopo dos planos de seu mestre quando ele chegou sob o templo e descobriu uma frota interminável de Star Destroyers da Ordem Final. Nós até aprendemos onde Palpatine coletou o Cristal Kyber necessário para alimentar uma frota inteira dessas armas. Sidious encontrou um pedaço de Cristal Kyber do tamanho de uma montanha e seus lacaios estavam destruindo e coletando esse mineral místico para trazer à tona o seu poder destrutivo. Um poder muito avassalador, mas não tão avassalador quanto o like que você vai dar nesse vídeo. Sério, passa o sabre aí no botão do like caso você tenha aprendido alguma coisa com o vídeo de hoje e bora seguir aqui. Como sabemos, todo Cristal Kyber é um ser vivo e conectado à Força. E para que o Cristal Kyber possa servir ao Sith, ele precisa primeiro sofrer e, mais importante, sangrar. Sendo assim, Palpatine surge diante de Vader, oferecendo a ele seu antigo posto de aprendiz, novamente ao seu lado, oferecendo a ele um poder ilimitado, dor, medo, ódio, poder. Esse é o caminho que Vader deveria seguir, mas que sempre estava se distraindo pelo lado da luz, que de tempos em tempos o tentava. Nesse momento, Vader é transportado para uma visão do fatídico momento em Bespin, onde ele revelou a Luke que era seu pai. Porém, dessa vez, os papéis estavam invertidos. Vader se encontrava acuado, desequilibrado e sem a sua mão. Já Luke estava no terreno alto, estendendo a sua mão ao seu pai, dizendo que juntos eles poderiam destruir o Imperador, e que esse era o destino de ambos. Em meio a tudo isso, Palpatine pergunta a Vader se ele escolheu seu caminho. O Lord Sith responde que sim, e segue os passos de seu mestre mais uma vez. Claro que tudo isso é muito pra gente digerir, afinal, implica que desde os eventos de O Império Contra-Ataca, Palpatine e Vader já sabiam da Ordem Final, além de implicar que Snoke teria genes em comum com Luke. E agora que eu descobri isso, eu até consigo ver uma semelhança entre eles. Não, mentira. Lembrando que tudo isso faz parte do atual cânone de Star Wars. Já no Legends, a história é ainda mais bizarra. Palpatine usa a mão decepada de Luke Skywalker para criar um clone maligno do próprio Luke, e seu nome é Luke. Isso, Luke com 2 U's, bem estranho. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, onde eu vou te contar todos os detalhes dessa maluquice do Legends. Mas enquanto esse vídeo não chega, que tal descobrir por que Yoda não queria treinar o Luke Skywalker em Dagobah? Ou melhor ainda, que tal entender melhor qual a diferença entre o cânone e o Legends de Star Wars? Essa é uma dúvida que muita gente pergunta aqui no canal. Bom galera, por hoje é isso, vejo você no próximo vídeo, muito obrigado pela companhia e this is the way.